pessoal, sejam bem-vindos ao programa Poder, Política e Ocultismo. Eu sou o Frater Master, Francisco Barrigo, e hoje nós falaremos sobre o nazismo esotérico. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre esse nosso trabalho, um trabalho ainda embrionário, uma coisa que nós estamos começando nesse momento, que é o Partido Místico Liberalista Brasileiro, Partido da Nova Era. O que significa esse partido? O que é esse partido? Primeiramente, vocês têm aí na página o nosso site, que vocês podem dar uma lida, nas nossas ideias, aquilo que a gente tem idealizado para o partido. Nós estamos identificando as novas lideranças, as nossas lideranças, aliás, do partido. Estamos fazendo essa identificação. Tá? É um trabalho que está no começo, porém, nós acreditamos que pelo retorno que o pessoal vem dando, eu acredito que a gente consiga o registro desse partido relativamente rápido. Tá? Mas o ponto, na verdade, não é esse. É que outro dia eu escutei um filósofo, comentarista político, dizer que para ser democrata precisa ser cristão. Eu falei, como assim? Um cara que realmente é um cara que sabe o que está falando, né? Um cara que conhece profundamente, mas deu essa, na minha opinião, essa errata grande. Quer dizer que um budista, ele não pode ser democrata? Se ele vier um budista vir aqui para o Brasil, ele não pode ser democrata. Se ele tiver uma família, os filhos dele se tornarem budistas, não vão ser democratas. Se eles forem judeus, também não vão ser democratas. Ora, meu amigo, sinceramente falando, nada a ver com nada. Aliás, eu quero deixar claro uma coisa muito importante. Nós estamos num momento de crise política muito intensa, PT, mensalão, petrolão e não sei mais o que, e todas essas coisas, tá? E por isso a idealização desse partido, uma coisa de tentar fazer fazer uma coisa assim mais objetiva, ideias novas, tudo aquilo que vá contra aquela velha política de sempre. Tá? Então nós estamos tentando inovar alguma coisa. A ideia desse partido é inovação. Agora, eu sempre digo, se um místico, que é uma pessoa abnegada, um espiritualista, que muitas vezes é uma pessoa abnegada, ele tiver condição de fazer alguma coisa a mais, se tiver recursos, se tiver tudo, imagine o que ele pode fazer. Então nós pensamos exatamente assim. Essa é a ideia, por isso que surgiu esse partido. Eu não vou dizer para vocês que possa ter uma pessoa sob a alcunha de esotérico, místico ou pai de santos. De repente, uma pessoa de má índole. Isso pode acontecer. Porque o problema não está no rótulo. O problema está nas pessoas. Tá? Existe um partido, infelizmente, que tem uma ideologia errônea. Tá? Que é o PT. O PT, infelizmente, agora, o fato de ele ser de esquerda ou de direita, nós vamos falar hoje sobre o nazismo esotérico. E o nazismo esotérico, o que é? Uma extrema-direita nacionalista. E, no entanto, matou 20 milhões de pessoas. Então não existe esse posicionamento. Eu acho o seguinte, o que importa é o ser humano. Sempre. Tá? Eu acho que se a gente acredita na humanidade, a gente pode fazer coisas em prol da humanidade. Quando você perdeu a crença na humanidade, você não faz nada. E melhor do que ficar só falando, é melhor fazer. Por isso que eu acho que a ideia do partido é para que a gente possa concorrer e possamos também mostrar o nosso trabalho. Mostrar a que viemos. Porque como espiritualistas, a gente sabe muito bem que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Só que muitas pessoas esquecem disso. Deixam para lá. Então, por que tem que se roubar bilhões? Por que tem que se desviar bilhões para satisfazer os interesses do partido? E quanto que vai para o bolso de cada um? Centenas de milhões. Quer dizer, é uma coisa que não tem fim, é um absurdo. Empréstimos secretos, propinas, maracutaias. Quando isso vai parar? A gente sabe que dizer que se o nosso partido assumisse o poder,
hoje, né? Ainda assim nós teremos uma luta muito grande para purgar aquilo que está errado. E numa dessas nossas lutas seria transformar, né, o crime de corrupção, tá, como crime hediondo, sem direito, né, à fiança. Crime hediondo. Tá? Essa seria uma luta do partido. Tornar crime hediondo, quer dizer, a pessoa vai ser presa, não tem direito à fiança. Por quê? Porque quem é corrupto não lesa uma pessoa, uma instituição. Lesa o país inteiro. Esses corruptos, cada um deles, lesou mais de 200 milhões de pessoas. Lesou a nação inteira. Esse rombo que fizeram na Petrobras, destruindo uma empresa que é patrimônio, que é nosso patrimônio, a empresa assim, estavam querendo defender, né, a Petrobras. Defender de quê? Eles têm que se defender, a empresa tinha que se autodefender deles, não de nós que estávamos protestando. Se a nossa presidente é inapta, entendeu? Então ela deveria sair. Porque não deu certo, a política que ela vem mantendo não deu certo. 12 anos no poder, nada deu certo. Agora, eu penso que quanto mais se fala e pouco se faz, como é, até onde que nós vamos parar? Não é mesmo? Eu acho que tem que se ter uma definição para as coisas. Tá? Eu acho que a democracia é para todas as pessoas. Todos têm o direito e o dever e a obrigação de opinar, participar e fazer o seu melhor para a sua comunidade, para o seu país. Esta é a obrigação que nós temos. Tá? E se nós, cada um de nós, não dermos o exemplo, o que será, então, dos nossos filhos? Nós temos que fazer a nossa parte. É isso, é a ideia desse partido. Eu sei que falar em um partido, de repente, arrepia, né, até o cabelo da pessoa. Pronto, vão dizer, mais um partido, mais um para querer o poder. Pessoal, não é nada disso. Essa ideia só surgiu porque o que está acontecendo é um absurdo. Não é possível que não tenha pessoas capazes de modificar isso daqui. Somos engenheiros, somos economistas, temos um grupo de pessoas ligados a nós, né, com capacidade, que são espiritualistas, que podem fazer a diferença, mas que têm uma mentalidade diferente, que não fazem nada com os outros, que não querem que façam consigo próprio. Que essa é a primeira lei que ninguém segue. Não é verdade? Que democracia é essa nesse país? Democracia de cristãos? Eu não tenho nada contra cristãos, para mim tudo é rótulo. Nós somos seres humanos, não importa. Se você é cristão, muçulmano, judeu, o que é que importa? Budista, o que é que importa isso? Né? O que é que importa? São todos seres humanos. E se você é brasileiro, você tem o direito e o dever de fazer alguma coisa. Então esta é a ideia básica, tá, da criação desse partido. Esta é a ideia básica. Tá certo? Então, vamos com isso, né, começar o programa que estuda exatamente um pouco da história, um pouco das coisas que aconteceram no passado, porque o homem ele só consegue realmente compreender a sua natureza e compreender o seu papel na humanidade se ele estudar o passado. Através do passado, ele vai entender o presente e vai poder, se ele assim desejar, modificar o futuro. Tá certo? Então vamos lá. Bom, falar sobre nazismo que muita gente já falou, eu acho que nós vamos ser mais um programa para falar alguma coisa. Então, eu procurei me atentar ao lado mais esotérico, porque falando em esoterismo e ocultismo, o nazismo é repleto de coisas e situações aí
que muito poucas pessoas não querem acreditar, ou desconhecem, ou enfim. Tá? Mas contradizendo a tudo que tradicionalmente nós aprendemos na escola sobre Hitler, a gente descobre uma outra face desse personagem histórico, tá? Que tinha consigo profundos conhecimentos ocultistas, os quais poucos homens ocidentais vieram a ter naquela época. A cruz suástica, para vocês terem ideia, é um símbolo que traz umas lembranças. Colocou o símbolo da suástica num muro, alguma coisa, e fala, pronto, já tem nazista por aqui. Só que ela ficou marcada, infelizmente, pelas atrocidades do nazismo. Só que, no entanto, a cruz suástica é um símbolo yantra, hindu, conhecido há mais de 5.000 anos. E é um símbolo considerado sagrado, porque ele representa o equilíbrio, a expansão, a evolução do universo, quando ele está no sentido horário, sem inclinação no eixo. Né? E, além de tudo, um símbolo de grande magnetismo, que é conhecido como Lo-Chu. E ele, inclusive, aparece até no próprio I Ching. Ganesha, o deus indiano mais cultuado, que é filho de Shiva e Shakti, é um deus que se diz afastar, que é protetor dos negociantes, que diz afastar os empecilhos. Ele tem a suástica desenhada na palma da sua mão, né? Que se chama-se Abhaya Mudra. Shiva usa esse yantra também. Assim como em vários templos na Índia, né, você vê desenhado na porta de entrada. Só que nesta configuração que eu estou dizendo. Então, assim como em vários templos, tá, na Índia, no Tibete e tudo mais, vocês veem que é realmente um símbolo de proteção, de evolução. Só que esse símbolo usado no sentido anti-horário, com a inclinação que Hitler fez questão de colocar, modificou o posicionamento energético desse símbolo. E se tornou um símbolo cujo resultado seria destruição e dissolução. Então Hitler, que era interessado em magia, ele mantinha o seu serviço, né, a seu serviço, ocultistas que sempre orientavam, tá, para o uso da suástica, no sentido da destruição e do grande poder magnético pessoal que, modificando o sentido da suástica, ele poderia atrair para si. Certo? Então, é de se crer, né, que esse poder realmente causou uma grande influência sobre as massas do povo alemão. E o Hitler, ele era um homem que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele não era um cara tão maluco e tão insano e sem nenhum tipo de objetivo. Ele tinha traçado todos os planos, né, que ele tinha em mente. E tem um outro detalhe, que às vezes as pessoas não se lembram na história. O Hitler ele possuía 25% de sangue judeu nas suas veias. Ele nasceu num povoado austríaco, ele não era alemão, era austríaco, e num lugar que era um centro de muitos médiuns e videntes. Então, o ambiente era psiquicamente carregado onde ele viveu. Isso influenciou muito a visão de realidade dele, porque ele convivia com pessoas místicas. Dois famosos médiuns, os irmãos Schneider, nasceram nesse mesmo povoado, e um deles teve a mesma ama de leite, para vocês terem ideia, que o próprio Hitler. Quando ele era pequeno, o Hitler estudou na abadia de Lambach, onde ele sonhava em ser sacerdote. Tal era o apelo que ele tinha para essa coisa mais mística. Então, nesse local, ele teve o primeiro contato com o símbolo da suástica, que teria sido trazido pelo abade Hagen, Theodoric Hagen, que ordenou que fosse esculpida nas paredes da abadia e em algumas mesas e objetos de culto em toda a abadia. Esse Hagen, ele
tinha viajado pelo Oriente e ele era um profundo conhecedor de magia e de ocultismo. Então, nessa mesma época, a abadia recebeu a visita de um outro padre, que era o Adolf José Lanz, cujo físico ele correspondia ao protótipo que o Hitler teria imaginado para a raça ariana. O padre Lanz, esse padre, ele se trancava várias vezes na biblioteca do monastério e estudou mais de 30 anos as pesquisas feitas pelo abade Hagen. Segundo Lanz, que posteriormente veio a fundar a Ordem do Novo Templo e editar um jornal que era o jornal Ostara, em Viena, os únicos seres realmente humanos são os arianos louros de olhos azuis. O resto, segundo ele, não passava de macacos, os símios de Sodoma, e que eram evocados na Bíblia os demônios saídos de Gog e Magog. Só para vocês terem ideia. Raças de cabelo escuros eram opostas aos arianos. Então Lanz afirma que os arianos seriam a obra-prima de Deus. Era o arianismo, dotados de poderes paranormais, centros de energia, chakras, órgãos elétricos, kundalini. Bom, a gente sabe que não é nada assim, né? Absolutamente. E que isso eventualmente lhes conferiria supremacia sobre qualquer outra criatura. Então, essa raça ariana foi tida como uma raça perfeita pelos nazistas. Dizem que o Hitler ele era vegetariano, que ele não bebia, não fumava, né? E que ele teria sido influenciado pela doutrina cátara de pureza, né? Um exemplo de vida para ele seria o Átila, o Uno. Então, durante a sua fase de pintor em Viena, o Hitler ele se dedicava ao estudo do ocultismo e da magia. E era um leitor assíduo do jornal Ostara, né, publicado por Lanz. Então é importante, né, que vocês entendam que, na verdade, Hitler não era nada disso. Não era vegetariano. Tá? Na verdade, era uma prescrição médica que dizia que ele tinha que consumir mais vegetais. Tá certo? Mas que, na verdade, isso aí até foi o Goebbels, que era o ministro da propaganda do partido, ele criou, né, uma figura, né, de pureza em torno de Hitler, né, e dizendo que ele era tão vegetariano como um cara contemporâneo da época dele, que era o Mahatma Gandhi, né? Mas, na verdade, Hitler tem-se notícias que ele adorava comer um macarrão recheado com carne picante, com molho de tomate, quer dizer, não tinha nada disso. Tá? Então não tinha nada dessa coisa de vegetarianismo e pureza. Isso é bobagem. Em 1912, foi fundada a Sociedade de Thule, na qual o Hitler ele veio ter conhecimento, mas na verdade ele nunca fez parte. Porém, os conhecimentos dessa ordem, a partir do seu secretário, né, o Rudolf Hess, foram chegados até ele. Essa sociedade ela foi criada pelo barão Rudolf von Stebbondorf, que numa viagem para a Turquia entrou em contato com iniciados drusos que afirmavam receber ensinamentos espirituais do Senhor do Mundo, ou Senhor de Thule, ou Shambhala, que vocês já ouviram falar, que onde seria localizado o governo oculto do mundo, o reino dos hiperbóreos. Daí o nome Thule. Então, para o barão von Sebontendorf, né, a raça dos hiperbóreos arianos possuía realmente um poder oculto. E quem controlasse esse poder oculto poderia dominar o mundo. Então, este poder era exatamente o quê? A Kundalini, também chamada de Vril. Hitler ele teve contato com a Ordem do Vril, que era ligado à Ordem de Thule. E esta ordem era um grupo secreto, que inclusive continua vivo até hoje, até na Índia e diversos outros países, que a origem desse culto era na Índia.
E a palavra vril, que é Kundalini, significa o quê? Uma reserva formidável de energia presente dentro do homem, da qual ele usa uma pequena parte. Então, dentro dos conhecimentos dos yogis, vril e Kundalini era a mesma coisa, o fogo serpentino, o terceiro logos. Os adoradores do vril, eles veneravam o sol, levantando as suas mãos numa direção, numa saudação semelhante àquela feita pelos nazistas, né? E também pelos antigos egípcios, no culto a Ra, também fazia dessa maneira. Os templos desse culto eram decorados com uma grande variedade de cruzes gramadas. Aliás, na Índia, a cruz gramada ela é tida como um símbolo de poder, né? Porém, ela é escrita num sentido horário, que representa a evolução, conforme eu falei para vocês. E nos quadrados mágicos da numerologia judaica, ela tem um valor de 360, que significa o quê? O fogo, a espiritualidade e o logos. Os nazistas, o que eles fizeram? Inverteram para ter poder sobre a Terra. Mas existia uma coisa a mais também, né? Eles contataram com os monges Bonpo, e que eram conhecedores da magia negra, né, tibetana, e que também deram a sua colaboração na estrutura esotérica, né, da Ordem do Sol Negro. Uma outra coisa interessante sobre a personalidade do Hitler é que ele tinha a astrologia e a geomancia em alta conta. Ele não fazia nada sem consultar a geomancia. Aliás, todos os ataques que ele fez, né, as linhas da germânica, as linhas de força geomântica, né, e ele consultava essas linhas de força, né, fazia consulta também com pêndulo, usava a rabidomancia, né, ele queria saber, para tentar localizar a posição dos barcos aliados, de submarinos, imagine só, né. Isso tudo era feito muitas vezes pelo Himmler, e que era a mente, né? Ele era o cabeça do nazismo. Então o Hitler, ele, segundo a própria estrutura da organização, né, da ordem, que era sediada no castelo de Wewelsburg, ele tinha um pacto com um demônio chamado Sorat, que é exatamente o demônio do Sol Negro, onde vocês estão vendo aí, né, o símbolo do Sol Negro. E ele oferecia exatamente quem? Os judeus queimados nos fornos para rodar o poder da suástica e adquirir mais poder. Então ele oferecia sangue e energia para ter poder. E assim, tecnicamente, ter força e energia que era capturada, né, com a morte dos judeus, para que ele pudesse conquistar o mundo. Fato ou não, né, verdade ou não, é que uma coisa muito curiosa é que toda a estrutura do exército alemão, eles pensavam exatamente da mesma maneira. O mesmo grau de crueldade que você via no soldado, você via no seu oficial, você via no membro da SS, no membro da Gestapo, vocês viam o mesmo nível de maldade, né? Felizmente, né, houveram também os ocultistas que lutaram, né, contra o Hitler, o próprio Crowley, né, John Fortune, né, fizeram um trabalho mágico muito intenso para brecar as energias, fizeram um trabalho de espionagem, né, com o Rudolf Hess para receber informações, né, dos nazistas. Mas o que aconteceu no final? No final, o Hitler ele faleceu em abril de 45. E a morte dele, apesar de que
falam que era uma incógnita, né? Ele teria se suicidado e dado uma cápsula de cianureto para a mulher dele. Então essa morte dele ficou uma coisa de muito mistério, porque na verdade ele não queria, né, que o corpo dele fosse profanado. Então o que os nazistas fizeram? Quando ele se suicidou, eles levaram atrás do bunker e queimaram o corpo dele, assim como o da Eva Braun, que se suicidou tomando a cápsula de cianureto. Sem o que nos últimos tempos, mais ou menos uns 3 ou 4 meses, entre entradas e saídas, o Hitler ele ficou dentro do bunker porque estava sendo muito atacada a Alemanha, né, bombardeada. Né? Então, dentro desse bunker, estavam lá oficiais, oligarcas nazistas, né? Então ficavam acuados ali ao redor do Hitler. E construída a chancelaria do Reich, em Berlim, a casa-mata, né, o bunker, ele tinha a função de proteger de todos os ataques aéreos. Só que era uma situação claustrofóbica que todos eles viviam, né? E quando o Exército Vermelho estava batendo, né, o pessoal da União Soviética estava batendo na porta já da Alemanha, né, aí aquele monte de caminhões, canhões blindados e etc e tal, entrando, né, quase 2,5 milhões de soldados russos entrando em Moscou, e aquela batalha, né, espetacular que teve, ao preço de 300 mil baixas, os soviéticos entraram e por todos os lados. Né? Então o Hitler, ele recebeu alguns convidados mais próximos, até inclusive no aniversário dele, que era dia 20 de abril. Né? Então ele cumprimentava todo mundo, cumprimentava os jovens que estavam, da juventude nazista, que estavam resistindo bravamente, os coitados, né? Resistindo à resistência da cidade. Tá? Mas ele já estava em ruína nessa fase, sabe? Ele já estava completamente arruinado. Então, o Hitler, o que ele fez no final da vida dele? Ele simplesmente passou a comandar as operações pessoalmente. Naquela ocasião, pouco antes disso, em 44, um grupo de conspiradores que era membros todos da hierarquia, né, eram integrantes da hierarquia alemã, todos oficiais nazistas, era toda aquela nobreza, né, e juntamente com o coronel, né, Klaus von Stauffenberg, que inclusive tem um filme que foi feito, protagonizou, né, esse coronel, o Tom Cruise. Ele colocou uma bomba no quartel-general do alto comando com a ideia de matar o Hitler. Mas, na verdade, o Hitler ele só teve umas escoriações, e assim que ele foi refeito, né, o susto, o Hitler mandou, né, uma caçada em massa para todos que estavam que se manifestaram contra ele. Né? E outra coisa também que afetou bastante ele foi que quando capturaram o Duce, né, que era o Benito Mussolini, no norte da Itália, né, pelos comunistas, o corpo dele foi exposto, pendurado de cabeça para baixo, num posto de gasolina de Milão, imagine só, junto com a amante dele, que era a Claretta Petacci, que era a amante do Mussolini. Isso em 45. Então o Hitler ele temia que acontecesse isso daí. Tá? Então eles formalizaram, né, a morte deles, tá? E ele não poderia ser um homem comum.
ele era o salvador da Alemanha, ele não podia ter filhos, enfim, né? Ele simplesmente criou aquela figura mítica. Então, por isso mesmo que nós acreditamos que ele não veio para a Argentina nada, realmente foi, ele se suicidou, porque se tivesse vindo aqui, hoje nós saberíamos, depois de passar muito tempo, teria rastros, digamos assim, vestígios, até porque, né, o pessoal da cúpula hebraica, da polícia hebraica, vieram atrás dos nazistas aqui na América do Sul e capturaram aqui no Brasil, na Argentina e no Chile, em outros lugares, né? O que ele, para o Hitler, foi um golpe muito forte, foi quando ele soube que o Heinrich Himmler, né, estava às suas costas e que, de uma certa maneira, né, ele teria contatado com o Conde Bernadotte para negociar a paz com os exércitos ocidentais, sem o Hitler saber. Os exércitos que estavam avançando na Alemanha, para ver se evitava o derrame de sangue. Então, numa dessas derradeiras ordens, né, ele determinou a expulsão sumária do Himmler, do partido nazista, exonerou ele de todos os cargos de chefia. Mas naquela altura, do jeito que estava, não adiantava mais nada, né? Já era o momento final, né? O general Weidling, que era o governador militar de Berlim, comandante do comando de Panzer, dos Panzerkorps, né? Era o comando 61º da Legião de Panzerkorps, e os Panzers eram aqueles tanques de guerra que a gente fala que eram indestrutíveis, eles passavam por cima de qualquer coisa e destruía tudo, né? O que a gente fala até hoje, né? Eu sou um Panzer, né? A pessoa destrói tudo, né? Parece aqueles tanques de guerra que, né? Então ele aventou uma possibilidade de escapada pelas linhas soviéticas, mas o Hitler não quis saber. Ele poderia ter ido, mas ele não quis saber, tá? E depois eles não tinham tropa, não tinham equipamento, não tinham munição para poder fazer a proteção correta do Hitler. Então o Hitler se despediu, né, cometeu suicídio, deu uma cápsula de cianureto para Eva Braun e né, acabou com a vida dele. Tá? Ouviu-se só os outros oficiais um tiro, pegaram a cabeça, ele estava estraçalhada, né? Era na parte da tarde isso aí, tipo 3 horas da tarde. Aí envolveram num cerado, jogaram gasolina e fizeram uma pira queimando o corpo dele imediatamente, né? E além do que também nessa hora já Berlim estava ardendo em chamas, né? Monumentos, prédios, palácios, edifícios, casas, estava tudo destruído, né? Então no final eles estavam aquele barulho de bombas e tudo mais, e eles colocaram aquela música de Wagner, né? Crepúsculo dos Deuses, né? Porque chegava a hora do apocalipse, né? Que estava em cima da cabeça agora dos oficiais. Então tudo virou, com 250 mil prédios destruídos, virou um grande cemitério, e o Reich, que deveria durar 1000 anos, né, foi para cucuia. Aí o pessoal tem assim uma conjectura de que Hitler seria o médium e tudo mais, que ele tinha influências das entidades, que né, dominavam a mente dele para que ele fizesse aquelas coisas. Ele tinha uma influência. Ele era médium, ele inclusive tinha alguns casos, alguns registros de quando ele era mais novo, de ter sido possuído por entidades, inclusive uma entidade que falou uma porção de coisas que foi registrado,
e falava sobre política, filosofia e tudo mais, uma entidade que se manifestava no corpo dele quando ele era jovem ainda. Então tem todas essas histórias, porque era, né, como ele era conhecido. Então, o Hitler, só para vocês terem uma ideia, ele andava muito pelo Museu de Hofburg, em Viena. Né? Ele tinha lá seus 20 anos de idade. E eram todos os dias muito frios. E era comum ficar doente, pegar uma bronquite, pneumonia e morrer. Então ele morava numa pensãozinha barata, ele era um cara muito pálido, muito magro, né? Aparentemente doente, tá? Era muito doente. E ele teria sido recusado pela Escola Belas Artes para cursar o curso de Artes e Arquitetura. Né? E essas perspectivas para ele se tornaram cada vez piores. Então, ele entrava no museu, entrava numa sala onde tinha as joias da coroa dos Habsburg, que eram os membros da nobreza, né, da Áustria, mas que o pessoal não considerava que era uma boa linhagem, né, de nobreza germânica. E ele entrava, ficava mergulhado em pensamentos, né, e quando ele viu um grupo de turistas que estavam olhando um pequeno objeto exposto nesse museu. E então, nesse objeto havia uma lança, e que se dizia que essa lança era exatamente a lança conhecida como lança de Longinus, que teria sido utilizado por um cidadão romano que teria espetado Jesus Cristo na cruz para dar o golpe de misericórdia quando ele já estava tecnicamente agonizando na cruz. Né? Então, isso inclusive está, se vocês olharem no João, né, capítulo 19, versículo 34, ele fez isso para ver com esse pedaço de ferro, né, e que, segundo rezava a lenda, quem tivesse esse pedaço de ferro na mão teria muito poder. Então ele se mergulhou nele, ele era muito ligado com essas coisas de poder e ocultismo, começou a pesquisar todo tipo de documento, e essas coisas incendiaram a imaginação dele, essas coisas de poder, né? E aí ele começou a ter sonhos aí fantásticos, né? E ele, além disso, é óbvio que quando você emana um tipo de polaridade energética, você atrai para você exatamente aquilo que você está emanando. E ele começou a atrair tipo de entidade apropriada, digamos assim, para os sonhos de poder que ele já estava tendo. Né? Então, a inteligência e o conhecimento, como todas as aptidões humanas, eles são neutros em si mesmos. A gente pode usar para o bem ou para o mal. Essa que é a verdade. Né? Então, os espíritos podem nos influenciar, mas quando o nosso coração, né, o nosso emocional se torna negro, você obviamente vai atrair, aí aquilo vai contaminando cada vez mais a sua estrutura áurica. Né? Então, digamos que nessa história secreta do nazismo, o Hitler, ele e os companheiros dele, né, eles tiveram um papel importante nessa estratégia geral, né, de implantação de um reinado de trevas aqui na Terra. Né? E, para isso, óbvio, teve uma série de fenômenos mediúnicos, entre os nazistas também recebiam entidades. Enfim, o que vocês viram, o que vocês sabem da história, não fala esse outro lado que era muito intenso e muito marcante. Né? Esse fato que eu conto do Hitler, que ele recebeu uma entidade, ele era jovem, ele tinha uns 15 anos. E aí ele recebeu uma entidade que começou a falar uma porção de coisas diferentes.
falava sobre artes, sobre o futuro, sobre o povo alemão, enfim, falava sobre tudo. E essa entidade dizia que ele teria nascido para liderar, né, e esse povo, uma missão especial que seria confiado a ele. Essa entidade já falava isso para ele naquela época. Então, isso foi a primeira coisa documentada, né? O primeiro sinal documentado, né, da missão de Hitler na Terra. E o que era? Era o que ele ambicionava? Implantar uma nova ordem, né, na Terra e com o apogeu da raça ariana que deveria dominar o resto do mundo. Então, aquilo foi intensificando, e no próprio astral eu acredito que ele tenha selado esse pacto e foi em frente, né, naquilo tudo, e se cercou das pessoas que vieram até ele, que eram as pessoas, digamos assim, apropriadas para que os sonhos e a ambição de poder dele pudessem ser colocados em prática. Quer dizer, nada é por acaso, até as pessoas que estiveram à sua volta, né? Então, nessa ocasião, existia um médium e que ele dizia o seguinte, que Hitler ele era um visionário e um grande médium. Muitos oficiais tinham presenciado diversos fenômenos mediúnicos e inclusive alguns não só rituais como sessões espirituais, e que vinha essa entidade, se manifestava essa entidade e falava e passava uma série de informações até para os próprios oficiais mais próximos de Hitler. Então, o pessoal começou a acreditar, porque a entidade vinha e falava com tanta eloquência, então a cúpula dele passou a acreditar. E eles mesmos também recebiam essa influência, recebiam outras entidades de uma mesma estirpe espiritual. Certo? Então, foi daí que se começou, né, essa doutrina secreta do nazismo. Né? Uma série de influências, na verdade, influências mediúnicas, né, que aconteceram e que pouca gente sabe disso. Segundo conta aí a lenda, né, a lança de Longinos, por último, foi parar na mão dos americanos. Certo? Então é isso aí, pessoal. Eu quis falar um pouquinho, né, do nazismo oculto, né, o nazismo esotérico. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. E no próximo programa, que não vai ser essa semana que vem, porque nós temos evento, a gravação será na outra semana, nós falaremos sobre The New World Order, a nova ordem mundial. Um abraço a todos e até o próximo programa.